Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Mais uma vez, essa quinta-feira, dia da Eucaristia, dia da adoração a Jesus Eucarístico. Mais uma vez reunidos como irmãos, como igreja em torno do pão da palavra. O Evangelho de hoje tem Lucas, capítulo 17, versículo de 20 a 25. Lucas 17, 20 a 25. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Nem se poderia dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Quando disserem está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Assim como o relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus está subindo para Jerusalém. E aí então os fariseus, que eram da lei, da razão e viviam sendo preocupados com as práticas exteriores, perguntam: quando vai vir o reino de Deus? O reino que eles idealizavam, talvez o reino que hoje os idealistas pensam, tantas pessoas de forma errada pensam, que o reino de Deus vai ser quando tudo for tranquilo, quando não tiver mais fome no mundo, a paz, todo mundo tranquilo, convivendo bem, não tiver mais sofrimentos nem problemas. Não é esse o reino de Deus. O próprio Jesus então vai dizer para eles: o reino de Deus não é coisa exterior, não é aparência, não vem com aparência exterior, não vem com aquilo que é material, não vem com aquilo que vocês estão vendo ou que vocês estão idealizando. Não, o reino de Deus não é isso. Ele diz assim: nem vai poder dizer está aqui ou está ali, ou seja, está nesse lugar ou naquele lugar, está lá ou acolá, não. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus é próprio Jesus. Tertuliano diz que Jesus é alto basileus, ou seja, ele é o reino. Jesus é o reino, ele é o reino que veio e chegou. E não foi reconhecido pelos da sua época, né? Judeus, fariseus, todos mais. O povo não reconheceu, a liderança religiosa não reconheceram que o reino era o próprio Jesus. Ele é o reino. E a partir dele, quem é o reino? Somos nós, eu e você. Meu irmão, minha irmã, onde está o reino de Deus? Está onde um cristão católico deve estar. Onde eu estiver, o reino tem que estar ali. Onde você, que é cristão católico, o reino deve estar ali. Por quê? Porque nós somos templos sagrados de Deus, templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16. O reino está em nós, porque nós somos templo de Deus. 2 Coríntios 6, também São Paulo vai dizer que o reino está e nós somos templo de Deus, do Deus vivo, e o Senhor faz morada em nós. O próprio Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, se não me engano, versículo 23, vai dizer para nós também: quem guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos nele, e nele faremos a nossa morada. Então, na medida que nós guardamos a palavra de Deus, o Senhor faz morada em nós, e Ele é o reino. Então, onde nós estivermos, o reino deve estar. Onde o cristão está, deve ter esperança, alegria, fé, amor. O reino de Deus está, onde o cristão está, deve ter gestos de bondade, a vida de fé. A presença de Jesus deve estar em nós, em cada lugar onde nós estivermos. Aí está o reino de Deus. Onde há o amor, aí está o reino de Deus. E onde há o amor, onde um cristão está, é preciso que esteja o amor, a paciência, a humildade, a bondade, a caridade. Aí está o reino. Nós é que somos hoje portadores do reino. Está também na Eucaristia, claro, em plenitude dos sacramentos, mas é nós
que somos tempos vivos, que somos chamados e devemos, onde estivermos, o reino precisa estar. Aí Jesus vai falar para os discípulos de uma outra realidade da vinda gloriosa dele, mas do tempo da vinda. Quando ele diz, ó, dias virão em que deixareis ver um só dia do Filho do Homem e não o vereis, por causa das tribulações, sofrimentos, né? E aí então diz o Senhor, quando o céu está aqui, está ali, não deve ir atrás, não deve seguir, não deve cair atrás de fábulas, dessas ideias loucas que o povo anda, às vezes, em cada tempo faz surgir, né? O cristão não deve ir atrás de fábulas, nem de mentiras, ideologias. Não, o cristão deve ter uma fé firme, a fé no Evangelho, a fé da igreja, a fé da igreja, e não correr atrás de fábulas. Assim como o relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia, ou seja, na vinda gloriosa. Aqui o Senhor fala da parousia. Então não precisa ficar preocupado, o Senhor está ali, lá, não. Quando ele vier, meu irmão, vai ser como um relâmpago. Todos, desde Adão até o último homem, todo, norte a sul, leste a oeste, todos, ao mesmo tempo, verão o seu dia. Então não precisa ficar preocupado, não. É preciso cuidar da vida agora. E quando ele vier, vai ser como um relâmpago. E o Senhor disse, antes, porém, ele irá sofrer muito e ser rejeitado para esta geração. Deus está falando da sua paixão, né? Mas também, antes da vinda do Senhor, o Cristo vai sofrer nos cristãos. O corpo de Cristo, a igreja, vai passar, está passando e vai passar sofrimento, tribulações, perseguições. E cada vez mais próximo da vinda do Senhor, mais sofrimento, mais tribulação. Um dos sinais da vinda do Senhor é esse, é tribulação e sofrimento para a igreja. Quanto mais sofrimento, mais tribulação, mais dor os cristãos tiverem de enfrentar, pode estar certo, o Senhor está próximo, mas nós vamos passar. Nesse tempo, o que é mais importante então eu compreender, guardar e viver, é que através de mim, que o reino de Deus se manifesta no tempo de hoje. Nós temos que buscar o reino de Deus dentro de nós. A nossa alma deve estar o reino, porque se dentro de nós tiver o reino do céu, Deus estiver vivo e presente dentro de nós, Ele estará em nossa volta, porque com a minha presença o reino vai manifestar. A minha vida vai ser uma manifestação dos sinais do reino dos céus. Quando eu anunciar o Evangelho com a boca, com a palavra, mas também com a vida, com gesto de caridade, de paciência, de humildade, de partilha, de amor ao próximo, o reino vai estar presente. Diz Agostinho, né? Procuravas fora o que estava dentro. Ó, beleza tão antiga e tão nova. Agostinho descobriu que o que ele procurava fora, na verdade, estava dentro dele. E é assim, meu irmão. Buscar o reino fora, ele está dentro. E se ele está dentro, então sim, eu vou ser sinal do reino. Em meus sofrimentos, dor, dificuldades, você, nós cristãos católicos, não podemos cair na armadilha do mundo nem do demônio, de achar que o reino vai ser quando estiver tudo em paz, tudo tranquilo, a política, um governo muito bom, tudo resolvido. Não, não é isso. O reino dos céus não é aparência. O reino dos céus é algo palpável e visível, mas é dentro de nós, é com a minha vida, eu agindo como cristão, o Cristo em mim agindo, é que o reino de Deus se manifesta e vai crescendo até a vinda gloriosa do Senhor. Peçamos ao Senhor nesse dia, meu irmão e minha irmã, que nos dê a graça de sermos para o mundo sinais do reino, manifestação do reino dos céus. Onde nós estivermos, nós possamos dar sinais do reino. Volto a dizer, de caridade, de paciência, de humildade, de bondade, de partilha, de generosidade, de justiça, sinais do reino. Nós devemos ser sinais do reino para o mundo de hoje. Porque o Senhor voltará. E aí sim, quando Ele vier, o reino vai ser em plenitude. Mas até então, é nós que devemos ser sinais do reino nos tempos de hoje. Que o Senhor nos dê essa graça, firmes da fé, dá-nos testemunho de Jesus e da Igreja do Reino dos Céus
nos tempos de hoje. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Se você está gostando do vídeo, assista até o final. Não fica assistindo só um pedacinho não, porque o YouTube bloqueia, vai bloqueando o vídeo quando só vê um pedacinho. É preciso ver pelo menos metade do vídeo, mas veja tudo. Se você está gostando, divulgue nosso canal e se inscreva. Deus abençoe.